Com o avanço do exército alemão para o leste, começou uma fase do conflito que não se travou em trincheiras nem campos de batalha. Em povoados ocupados, barrancos remotos e pátios traseiros, milhares de pessoas foram reunidas em silêncio e executadas sem julgamento nem testemunhas. Era o início de um método que logo se converteria em norma. Os Einsatzgruppen, formados por membros das SS e da polícia, foram os encarregados de aplicar esta nova forma de guerra. Moviam-se atrás da frente, seguiam ordens simples e atuavam com uma regularidade que desafiava toda a lógica. À sua passagem, as cifras cresciam e os lugares ficavam marcados para sempre. O que converteu essas execuções nas mais brutais do regime nazista? Onde ocorreram esses massacres? E por que se converteram no método mais usado pelos nazistas? Kamianets-Podilsky, o primeiro massacre em massa por bala. Nos campos do oeste da Ucrânia, onde as forças alemãs avançavam durante as primeiras semanas da Operação Barbarroja, estabeleceu-se um precedente que marcaria a evolução do genocídio nazista. A cidade de Kamianets-Podilsky havia caído sob controle da Wehrmacht no 11 de julho de 1941, convertendo-se imediatamente em zona de operações para o Einsatzgruppe C. Friedrich Jeckeln, alto líder das SS e da polícia para o sul da Rússia, recebeu ordens específicas durante uma reunião celebrada no 23 de agosto de 1941 em Vinnytsia. As instruções provinham diretamente do Reichssicherheitshauptamt, sob a autoridade de Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler. O objetivo era eliminar por completo a concentração de judeus que se havia formado em Kamianets-Podilsky, composta por dois grupos distintos: os residentes locais ucranianos e os deportados húngaros que haviam sido despojados de sua cidadania e entregues às autoridades alemãs. A operação requeria uma estrutura de comando piramidal específica para este primeiro massacre sistemático. Jeckeln estabeleceu o Sonderkommando 11B, comandado pelo SS Obersturmbannführer Paul Blobel como unidade executora direta. Esta força especializada constava de entre 80 e 100 homens treinados especificamente em assassinatos massivos. O Batalhão de Polícia 320 formou o perímetro exterior e proporcionou segurança logística. Elementos adicionais do exército alemão facilitaram o transporte e os recursos necessários para a operação. Os preparativos começaram imediatamente após a autorização de Vinnytsia. As vítimas, que haviam sido concentradas previamente em barracões improvisados dentro da cidade, foram organizadas para seu traslado. Os deportados húngaros, muitos provenientes da região de Transcarpatia, haviam permanecido durante semanas em condições deploráveis, sem acesso regular a alimentos nem saneamento básico. Esta situação facilitou a justificativa alemã para sua eliminação imediata, alegando problemas logísticos e sanitários. As autoridades alemãs prepararam o terreno de execução utilizando fossas naturais e artificiais nos arredores de Kamianets-Podilsky. Aproveitaram antigas crateras de artilharia e valas antitanque escavadas durante a retirada soviética, o que reduziu significativamente o tempo e os recursos necessários para criar sítios de enterramento massivo. O uso dessas estruturas existentes demonstrou o planejamento meticuloso do operativo e estabeleceu um modelo de aproveitamento do terreno que seria replicado posteriormente. O transporte das vítimas realizou-se mediante colunas a pé, sob estrita vigilância armada. As forças alemãs estabeleceram um perímetro de segurança de vários quilômetros, assegurando que nenhuma pessoa pudesse entrar ou sair da zona durante os 3 dias de duração do operativo. Esta medida garantia tanto o controle total da área como o segredo da operação frente a observadores externos. O procedimento de execução seguiu um protocolo sistemático que se repetiria de forma idêntica durante toda a operação, estabelecendo o primeiro modelo padronizado de extermínio massivo por fuzilamento. As vítimas eram alinhadas em grupos frente às fossas preparadas. Dependendo do terreno específico, eram obrigadas a ajoelhar-se ou permanecer de pé à beira das escavações. Os membros do Sonderkommando 11B disparavam a curta distância, concentrando seus tiros na nuca ou na parte posterior do crânio, utilizando pistolas Luger ou fuzis Mauser segundo as circunstâncias táticas do momento. Os corpos caíam diretamente nas fossas comuns. Em casos onde as vítimas não morriam imediatamente pelos disparos, eram arrojadas vivas às escavações para acelerar o processo.
Cada fossa cobria-se com terra imediatamente após cada rodada de execuções, eliminando rastros visuais e contendo qualquer movimento de pessoas que houvessem sobrevivido aos disparos iniciais. A operação funcionava por turnos organizados que maximizavam a eficiência do extermínio. As estimativas logísticas internas do Sonderkommando indicam uma capacidade de execução de entre 300 e 500 pessoas por hora, dependendo do tamanho de cada grupo e da eficiência do fogo. Todo o processo era manual e desenvolvia-se completamente ao ar livre, sem utilizar veículos de gás nem instalações fechadas. A simplicidade do método permitia manter um ritmo constante durante jornadas completas. O pessoal alemão rotava em turnos para evitar fadiga que pudesse reduzir a eficiência operativa. Estabeleceram-se descansos programados para as unidades executoras, enquanto outras continuavam o processo, garantindo fluxo contínuo de eliminação. Os comandantes supervisionavam pessoalmente para assegurar que se mantivessem os padrões de velocidade e que não se produzisse desperdício de munição. Segundo o relatório do Einsatzgruppe C, datado de 11 de setembro de 1941, o número total de pessoas executadas em Kamianets-Podilsky alcançou as 23.600. Esta cifra foi confirmada mediante documentos internos das SS e relatórios do Batalhão de Polícia 320, materiais que se conservam nos arquivos do Bundesarchiv alemão e foram utilizados como evidência em múltiplas investigações acadêmicas e processos judiciais posteriores. A distribuição específica de vítimas foi documentada com precisão administrativa característica do aparato nazista. Aproximadamente 16.000 correspondiam a judeus húngaros deportados, enquanto uns 7.600 eram judeus locais ucranianos. Esta diferenciação demonstrou a natureza internacional da operação, combinando deportações desde países aliados com eliminação de populações locais em uma só operação coordenada. As investigações posteriores do Comitê Estatal Extraordinário Soviético, realizadas entre 1944 e 1945, confirmaram essas cifras mediante exumações parciais, análises forenses e medições topográficas dos sítios de execução. Os investigadores soviéticos documentaram a disposição dos corpos, a evidência balística e as condições de enterramento, proporcionando validação independente dos registros alemães. Os documentos que sustentam esse massacre incluem o relatório oficial do Einsatzgruppe C, conservado nos arquivos federais alemães, sob a referência BARC EI 58-214, os informes operativos do Sonderkommando 11B, com listados detalhados de munições gastas e relatórios de baixas, e os registros do Batalhão de Polícia 320 utilizados durante os julgamentos de Nuremberg. Adicionalmente, conservam-se comunicações entre Jeckeln e o alto comando da Wehrmacht relativas ao uso de recursos de transporte e designação de espaços operativos. As fotografias aéreas soviéticas das fossas, tomadas em 1944 durante a reocupação da zona, proporcionam evidência visual do alcance da operação. Essas imagens mostram a perturbação do terreno e a localização exata das fossas comuns, permitindo correlacionar os relatórios administrativos com evidência física do sítio. Os registros húngaros sobre a deportação de seus cidadãos apátridas evidenciam a colaboração direta entre Budapeste e Berlim no processo que conduziu a essas execuções massivas. Esses documentos incluem listas de deportados, ordens de expulsão e correspondência diplomática que demonstra a coordenação internacional na implementação do genocídio. O massacre de Kamianets-Podilsky estabeleceu um modelo operativo que se repetiria em territórios ocupados ao longo da frente oriental. A metodologia empregada, isolamento de vítimas, transporte controlado, alinhamento sistemático, tiro direto e enterramento imediato, converteu-se em um protocolo padrão para o assassinato de comunidades inteiras que caracterizaria a Shoah por balas em toda a Europa Oriental. Os fatos foram documentados meticulosamente por seus próprios perpetradores, refletindo uma execução deliberada e perfeitamente organizada que colocou esta operação como um dos exemplos mais claros de assassinato administrativo na história do genocídio nazista.
Esta documentação obsessiva converter-se-ia em característica distintiva de todas as operações de extermínio nazistas posteriores. Babin Yar, o Barranco de Sangue. Nas imediações de Kiev, um barranco natural de mais de 2,5 km de longitude converteu-se no cenário de uma das operações de extermínio mais eficientemente organizadas durante a fase inicial da implementação da solução final. No transcurso de aproximadamente 36 horas, entre 29 e 30 de setembro de 1941, as unidades do Einsatzgruppe C executaram 33.771 pessoas em uma operação que demonstrou a evolução técnica e logística dos métodos nazistas de assassinato massivo. Kiev havia caído nas mãos da Wehrmacht no 19 de setembro de 1941, após o cerco militar mais grande registrado na história moderna. Nessa operação, mais de 600 mil soldados soviéticos foram rodeados e capturados. Apenas 10 dias após a ocupação da cidade, os altos comandos alemães implementaram uma decisão que havia sido planejada como parte integral da administração de territórios conquistados no marco da guerra racial contra a União Soviética. A decisão de exterminar a população judaica de Kiev foi tomada durante uma reunião organizada por Kurt Eberhard, governador militar da cidade. Participaram Otto Rasch, comandante do Einsatzgruppe C, Paul Blobel, chefe do Sonderkommando 4A, e Friedrich Jeckeln, alto líder das SS e da polícia, quem aportou a experiência adquirida em Kamianets-Podilsky. Esta estrutura de comando combinava a autoridade militar de ocupação com unidades especializadas de segurança, garantindo tanto os recursos logísticos como a experiência técnica necessária para a operação. No 28 de setembro, distribuíram-se avisos oficiais impressos em russo, ucraniano e alemão por toda a cidade ocupada. Os cartazes ordenavam a todos os judeus de Kiev apresentar-se com seus documentos, objetos de valor e roupa na interseção das ruas Melnikova e Dokterivska. O engano era deliberado e sistemático. Prometia-se a realocação da população judaica para outros territórios, ocultando as verdadeiras intenções de extermínio total. O planejamento logístico abarcava não só o transporte e contenção das vítimas, mas também a preparação do lugar de execução e os procedimentos de limpeza posterior. As unidades participantes incluíam o Sonderkommando 4A do Einsatzgruppe C, os batalhões de polícia 45 e 303, e contingentes da Polícia Auxiliar Ucraniana sob controle direto das SS. A cadeia de comando operava em 3 níveis claramente definidos: administrativo sob Eberhard, operativo sob Blobel e de execução pelas tropas de campo, tudo supervisionado pelo RSHA e o Comando Superior do Grupo de Exércitos Sul. Babin Yar foi selecionado por suas características geográficas específicas que o convertiam em um sítio ideal para execuções massivas. O barranco apresentava uma profundidade variável entre 10 e 50 metros, com ladeiras naturais que facilitavam o controle das vítimas e o ocultamento imediato dos cadáveres. Sua estrutura eliminava a necessidade de escavações extensas e proporcionava um entorno controlado para as execuções massivas. A topografia natural do sítio permitia organizar um fluxo contínuo de vítimas sem interferências visuais desde áreas circundantes. O procedimento seguiu uma sequência estabelecida que se manteve constante durante toda a operação, aperfeiçoando os métodos desenvolvidos em Kamianets-Podilsky. As vítimas eram escoltadas desde o ponto de reunião até a beira do barranco mediante colunas organizadas sob estrita vigilância militar. Ao chegar ao sítio, eram obrigadas a despir-se completamente e depositar suas pertences em montes classificados por tamanho e tipo de objeto. Esta organização facilitava tanto o controle da multidão como a posterior recuperação de objetos de valor por parte das autoridades alemãs. Os grupos de vítimas, compostos por entre 10 e 30 pessoas segundo as condições do momento, eram conduzidos até a beira do precipício. As execuções realizavam-se mediante fuzis Mauser Kar 98K para precisão a média distância, pistolas Luger P08 e Walter P38 para disparos de curto alcance, e metralhadoras MG34 utilizadas segundo as circunstâncias táticas específicas.
Os disparos concentravam-se na nuca para garantir a morte imediata e minimizar o movimento dos corpos ao cair. Os cadáveres caíam diretamente no barranco, acumulando-se em camadas sucessivas. Em casos onde algumas vítimas sobreviviam à descarga inicial, eram rematadas com disparos adicionais ou sepultadas vivas sob as ondas posteriores de corpos. Camadas de cal viva e terra eram arrojadas intermitentemente para disfarçar os cadáveres e controlar odores antes de continuar com a seguinte série de execuções. Este processo permitia manter um ritmo contínuo sem interrupções significativas. A operação funcionava às 24 horas do dia para maximizar a eficiência dentro do prazo estabelecido. Os documentos posteriores indicam uma média de execução de aproximadamente 1.000 vítimas por hora, mantida mediante turnos rotativos das unidades participantes. O uso de iluminação artificial durante as horas noturnas permitia continuar as execuções sem pausa, maximizando a eficiência operativa e completando a eliminação de toda a população judaica de Kiev no menor tempo possível. O pessoal participante estimou-se entre 300 e 500 indivíduos, incluindo entre 70 e 90 membros do Sonderkommando 4A, entre 150 e 200 policiais alemães dos batalhões 45 e 303 e mais de 100 auxiliares ucranianos utilizados para tarefas de contenção e transporte. O armamento empregado incluía fuzis Mauser para execuções de precisão, pistolas Luger e Walter para disparos a curta distância, metralhadoras MG-34 e MG-42 para grupos grandes e caminhões Opel Blitz para transporte de vítimas e equipamentos. A polícia auxiliar ucraniana desempenhou funções táticas específicas, manutenção do controle perimetral, escolta de vítimas, prevenção de fugas durante o trajeto e participação no enterramento de corpos. Esses colaboradores atuavam sob pressão direta das autoridades de ocupação, embora alguns formassem parte de estruturas nacionalistas previamente integradas ao aparato administrativo nazista. Não existem registros oficiais de participação civil espontânea nas execuções. Todo o operativo foi controlado exclusivamente por comandos alemães. A coordenação logística requeria suprimento contínuo de munição, combustível para veículos, ferramentas para escavação e materiais para cobrir as fossas. Os serviços de intendência alemães organizaram depósitos temporários perto do sítio para evitar interrupções no processo de extermínio. Estabeleceram-se também postos de primeiros socorros para o pessoal executor em caso de acidentes com armas de fogo. Segundo o relatório operativo datado de 2 de outubro de 1941, assinado por Paul Blobel e transmitido ao RSHA, estabeleceu-se a cifra precisa de 33.771 vítimas executadas. Esta cifra foi validada mediante documentos internos alemães e foi oficialmente aceita nos julgamentos de Nuremberg. O relatório foi recuperado em 1945 dos arquivos da RSHA em Berlim e utilizado como evidência principal no processo contra os comandantes dos Einsatzgruppen, celebrado entre 1947 e 1948. Os documentos que sustentam a operação de Babin Yar incluem o relatório de atividade do Sonderkommando 4A, que menciona explicitamente a cifra de vítimas, a correspondência entre Paul Blobel e a RSH, a conservada nos arquivos de Nuremberg, os informes de operações dos batalhões de polícia 45 e 303 com horários detalhados, munição utilizada e designação de turnos, e mapas militares da Wehrmacht que mostram o perímetro de segurança, rotas de acesso, pontos de controle e distribuição de unidades. O relatório de Karl Jäger, embora referido a outras zonas de operação nos países bálticos, confirma que o tipo de operação aplicada em Babin Yar correspondia a uma política padronizada implementada em toda a Ucrânia durante 1941. Esses documentos foram cotejados por historiadores especializados como Karel C. Berghoff, Timothy Snyder e Yitzhak Arad, que concordam na autenticidade das fontes e na precisão das cifras apresentadas. A operação de Babin Yar incluiu também medidas de ocultamento posteriores. Em 1943, quando as tropas soviéticas começavam a aproximar-se de Kiev, os alemães organizaram a Operação Sonderkommando 1005, dirigida pelo mesmo Paul Blobel,
para exumar e queimar os corpos com o objetivo de eliminar evidência do crime. Contudo, a magnitude da operação original fez impossível apagar completamente as pegadas do genocídio. O massacre de Babin Yar representou a culminação técnica dos métodos de execução massiva desenvolvidos pelas unidades especiais alemãs durante os primeiros meses da invasão soviética. A combinação de engano sistemático, aproveitamento de características geográficas naturais, coordenação entre múltiplas unidades e documentação meticulosa estabeleceu um modelo que seria replicado em operações posteriores ao longo da Frente Oriental. A operação demonstrou a capacidade do aparato nazista para executar genocídios em escala massiva, utilizando métodos diretos e recursos relativamente limitados, prefigurando os métodos industriais que se implementariam posteriormente nos campos de extermínio. Mauthausen, o Muro dos Paraquedistas. Nas colinas da Áustria, perto de Linz, o campo de concentração de Mauthausen desenvolveu métodos específicos de execução que combinavam o trabalho forçado com o assassinato sistemático. A pedreira de granito Wiener Graben converteu-se em um instrumento de extermínio mediante um procedimento conhecido pelos guardas SS como o Muro dos Paraquedistas, um escarpe de entre 30 e 40 metros de altura, que foi utilizado sistematicamente para execuções disfarçadas como acidentes laborais ou suicídios. O campo de Mauthausen operou como centro de extermínio mediante trabalhos forçados desde seu estabelecimento em 1938, diferenciando-se de outros campos por sua classificação inicial como instalação de grau 3, destinada aos inimigos políticos incorregíveis do Reich. A pedreira formava parte integral do sistema de morte por esgotamento físico, mas sua estrutura escalonada em múltiplos níveis proporcionou às SS um método adicional de eliminação seletiva que complementava os procedimentos regulares do campo. As vítimas do Muro dos Paraquedistas eram conduzidas até o topo do escarpe e forçadas a saltar sob ameaça direta de armas de fogo ou mediante empurrões deliberados executados pelos guardas. Este método distinguia-se de outros sistemas de execução empregados em campos de concentração por sua aparente espontaneidade e a possibilidade de registrar as mortes como acidentes laborais em lugar de execuções formais. O procedimento era ordenado diretamente por oficiais SS que selecionavam os prisioneiros segundo critérios específicos: castigos disciplinários por infrações reais ou imaginárias, represálias por atividades de resistência detectadas ou suspeitas, ou simplesmente como instrumento de terror psicológico para manter o controle sobre a população geral do campo. As execuções realizavam-se frequentemente fora do alcance visual da maioria dos prisioneiros, embora alguns episódios executassem-se deliberadamente à vista do resto do campo como forma de escarmento exemplar. As vítimas que caíam desde o muro impactavam contra as rochas de granito na base da pedreira, morrendo geralmente pelo trauma do impacto ou por lesões múltiplas que causavam a morte em minutos. Em casos onde o prisioneiro sobrevivia à queda inicial, os guardas SS rematavam-no com disparos de pistola ou deixavam-no morrer pelas feridas sofridas sem proporcionar assistência médica. Este método permitia aos oficiais registrar as mortes como acidentes laborais, evitando relatórios formais de execuções que poderiam atrair atenção administrativa indesejada. Os registros internos do campo incluem múltiplas referências a este método em relatórios do Sicherheitsdienst, documentos administrativos das SS em Mauthausen e declarações posteriores de oficiais julgados nos processos de Dachau. August Eigruber, Gauleiter da Alta Áustria, confirmou durante os julgamentos por crimes de guerra que os saltos eram autorizados oficialmente e não se consideravam execuções formais, mas sim medidas de disciplina militar e manutenção da ordem dentro do sistema penitenciário. Os arquivos do Memorial de Mauthausen contêm listas de nomes datadas entre 1941 e 1944, com prisioneiros designados como não aptos para trabalho, que posteriormente não aparecem em registros de transferência nem em relatórios médicos de falecimento. Esses documentos foram utilizados como evidência nos processos militares norte-americanos celebrados em Dachau em 1946, onde se estabeleceu a natureza sistemática dessas execuções e sua integração na administração regular do campo.
Conservam-se ordens internas assinadas por Franz Zireis, comandante do campo até 1945, onde se regulava o uso de castigos exemplares e execuções informais sem notificação ao Ministério do Interior do Reich. Essas diretivas demonstram que o uso do muro como método de eliminação era conhecido e aprovado pela hierarquia administrativa do campo, constituindo parte da política oficial de terror e controle. O uso do Muro dos Paraquedistas servia uma dupla função operativa dentro do sistema de Mauthausen. Em certos casos, funcionava como método encoberto de eliminação para prisioneiros específicos, criando a aparência de acidente ou suicídio para evitar investigações administrativas ou atenção externa. Em outras ocasiões, as execuções eram deliberadamente públicas e visíveis para o resto dos prisioneiros, servindo como ferramenta de dissuasão e controle psicológico. As execuções encobertas organizavam-se fora do horário geral de trabalho da pedreira. Só assistiam guardas selecionados especificamente pelos oficiais e não se registravam oficialmente como execuções nos livros administrativos do campo. Este método aplicava-se frequentemente a membros da resistência, oficiais soviéticos, sacerdotes católicos e testemunhas de Jeová, que se negavam a colaborar com a administração do campo ou renunciar às suas convicções religiosas. As execuções públicas levavam-se a cabo frente a grupos de prisioneiros forçados a presenciar o ato como parte de sua rotina laboral. As SS organizavam formações obrigatórias com discursos prévios sobre a disciplina e as consequências da desobediência. Essas demonstrações utilizavam-se como medida preventiva para evitar sabotagens, tentativas de fuga ou atos de resistência organizada dentro do campo. Franz Zireis, capturado pelas forças norte-americanas em maio de 1945, declarou sob custódia militar que o método do muro foi idealizado como forma rápida de eliminar elementos irrecuperáveis ou subversivos dentro do sistema penitenciário. Em sua confissão assinada ante os aliados, reconheceu que a prática foi habitual durante anos e que era conhecida por todo o pessoal do campo, desde guardas até oficiais administrativos. Zireis indicou que ele mesmo autorizou múltiplas execuções mediante este método sob ordens verbais transmitidas aos oficiais para evitar rastros escritos que pudessem comprometer a administração do campo em caso de investigações externas. Esta política de ordens não documentadas era característica do sistema de campos de concentração nazistas, permitindo manter negação plausível ante autoridades superiores. Após seu testemunho, Zireis faleceu por feridas de bala sofridas durante sua captura, mas suas declarações foram corroboradas por outros comandos SS, incluindo Karl Schulz e Hans Heinrich Grünberg, durante os procedimentos judiciais posteriores. Suas afirmações foram contrastadas com documentos recuperados do arquivo do campo e notas pessoais encontradas em seu escritório após a liberação do campo por forças norte-americanas. Os tribunais austríacos posteriores a 1945 estabeleceram cifras específicas mediante exumações parciais na pedreira Wiener Graben, declarações de pessoal do campo sobrevivente e registros do crematório que evidenciavam aumentos de incinerações após episódios de execuções massivas. Um relatório de 1946 do Ministério do Interior austríaco estimou entre 350 e 400 execuções documentadas ou deduzíveis por queda na pedreira, sem incluir casos encobertos sem evidência direta. As comissões soviéticas de investigação que colaboraram com os aliados durante os julgamentos reconheceram o muro como método habitual de assassinato e incluíram-no no relatório oficial sobre crimes de guerra nazistas, apresentado nos processos de Nuremberg. As autoridades soviéticas catalogaram este procedimento como exemplo da brutalidade sistemática empregada em campos de concentração alemães para manter controle sobre populações prisioneiras. A diferença dos campos de extermínio, onde os assassinatos eram massivos e industriais, as execuções em Mauthausen mediante o muro caracterizaram-se por sua natureza seletiva, mas constante. O método permitia às SS eliminar indivíduos específicos sem criar registros oficiais de execução, mantendo a aparência de que as mortes eram resultado do trabalho perigoso na pedreira de granito.
A documentação disponível demonstra que o Muro dos Paraquedistas operou como instrumento sistemático de terror e eliminação durante toda a existência do campo. Seu uso combinava a eficiência prática com efeitos psicológicos sobre a população geral de prisioneiros, estabelecendo um modelo de controle mediante ameaça constante de execução arbitrária que se manteria até a liberação do campo por forças norte-americanas em maio de 1945. O legado do Muro dos Paraquedistas ilustra a criatividade sinistra do sistema de campos nazistas para desenvolver métodos de assassinato que pudessem ser encobertos administrativamente enquanto serviam múltiplos propósitos operativos: eliminação de indivíduos problemáticos, controle psicológico da população prisioneira e manutenção da negação plausível ante autoridades externas ao sistema de campos. Lviv, as brutais caçadas humanas. Durante as primeiras semanas da Operação Barbarroja, a cidade de Lviv converteu-se em cenário de operações sistemáticas de eliminação, que as forças alemãs denominaram internamente como ações de limpeza. A Wehrmacht ocupou a cidade no 30 de junho de 1941, apenas uma semana após o início da invasão à União Soviética. A rápida retirada do Exército Vermelho havia deixado um vácuo administrativo que foi imediatamente aproveitado pelas unidades especiais alemãs para implementar protocolos de extermínio previamente planejados. As operações não constituíam pogroms espontâneos da população civil, mas sim ações militarizadas executadas sob cadeia de comando definida pelo Reichssicherheitshauptamt, através do Einsatzgruppe C. As instruções operativas especificavam a eliminação de todo elemento potencialmente perigoso na retaguarda da frente, categoria que incluía funcionários soviéticos, judeus varões em idade militar, intelectuais e membros do Partido Comunista. Os comandos que participaram diretamente nessas operações incluíam o Sonderkommando 4B, dependente do Einsatzgruppe C, o Batalhão de Polícia 304 da Ordnungspolizei, unidades do Sicherheitsdienst e pessoal administrativo das SS, e elementos de apoio da Polícia Auxiliar Ucraniana sob supervisão tática alemã. Esta estrutura combinava unidades especializadas em assassinatos com forças policiais regulares e colaboradores locais que conheciam a geografia urbana e a população objetivo. As operações seguiam uma sequência padronizada que se repetia diariamente durante o período de pacificação da cidade. O processo começava com a identificação e reunião de objetivos mediante listas de suspeitos distribuídas entre as unidades do Sicherheitsdienst. Essas listas incluíam principalmente funcionários soviéticos, judeus varões em idade militar, intelectuais e membros do Partido Comunista, todos pré-identificados antes da ocupação da cidade. Os pontos de reunião estabeleciam-se perto de escolas abandonadas, quartéis militares soviéticos e estações ferroviárias que proporcionavam espaços amplos para organizar grupos grandes de detidos. As vítimas eram convocadas mediante enganos como registro de documentos ou realocação laboral, aproveitando a confusão administrativa posterior à ocupação e o colapso das estruturas governamentais soviéticas. Uma vez reunidas, as vítimas eram agrupadas por dezenas sob escolta armada do Sonderkommando 4B. O Batalhão de Polícia 304 encarregava-se de patrulhar as ruas circundantes e manter cordões de segurança para evitar fugas durante o processo de captura e organização. A Polícia Auxiliar Ucraniana proporcionava apoio logístico e conhecimento local para identificar objetivos específicos que pudessem ter evadido a detecção inicial. O transporte aos lugares de execução realizava-se exclusivamente a pé, mediante marchas forçadas que constituíam em si mesmas parte do processo de terror psicológico. Cada coluna incluía entre 20 e 100 pessoas, segundo a capacidade operativa do momento e a disponibilidade de pessoal de escolta. As marchas duravam entre 15 minutos e 2 horas, dependendo da distância até os sítios de execução, pátios traseiros de instalações militares, barracas abandonadas e zonas florestais nas imediações de Lviv, particularmente o bosque de Vinnytsia. Os lugares de execução haviam sido preparados previamente mediante a escavação de valas coletivas que aproveitavam a topografia natural do terreno. Ao chegar ao sítio, aplicava-se um protocolo específico desenvolvido para maximizar a eficiência.
As vítimas eram obrigadas a despir-se parcialmente e formar filas frente às escavações. Faziam-nas caminhar até a beira de cada vala, que media entre 5 e 15 metros de longitude segundo o número de vítimas previsto para cada operação. As execuções realizavam-se mediante disparos à nuca com pistolas Walther P38 para precisão em casos individuais, ou desde posições traseiras utilizando fuzis Kar 98K para grupos organizados em fila. Em casos de grupos grandes que requeriam processamento rápido, empregavam-se metralhadoras MG-34 para acelerar o processo e manter os horários operativos. O enterramento era imediato. Designavam-se turnos específicos para cobrir cada rodada de executados com terra ou cal viva, antes de proceder com o seguinte grupo. As execuções organizavam-se em intervalos de 30 a 60 minutos, segundo o tamanho de cada grupo, e as condições do terreno em cada sítio específico. Uma equipe padrão de 10 executores podia eliminar até 150 pessoas em uma jornada de 10 horas, segundo dados operativos recuperados do Einsatzgruppe C. Este ritmo mantinha-se mediante turnos rotativos que permitiam operações contínuas durante todo o período de limpeza da cidade. O pessoal alemão estabelecia descansos programados para evitar fadiga que pudesse afetar a precisão dos disparos ou a eficiência geral do processo. Rotavam-se as funções entre disparo, vigilância perimetral e tarefas de enterramento para manter a moral das tropas e evitar o esgotamento psicológico que poderia reduzir a efetividade operativa. Os relatórios do Sicherheitsdienst e da Wehrmacht indicam que entre 30 de junho e 15 de julho de 1941 foram executadas entre 6.000 e 8.000 pessoas em Lviv e seus arredores imediatos. A distribuição por categorias incluía aproximadamente 4.000 judeus varões, mais de 1.000 ex-funcionários soviéticos e cerca de 500 sacerdotes, professores e figuras públicas identificadas como potenciais líderes de resistência futura. O armamento empregado reflete a natureza sistemática das operações e o planejamento prévio dos métodos de execução. Os fuzis Kar 98K foram utilizados por atiradores organizados em esquadras para execuções de grupos medianos que requeriam precisão e eficiência. As pistolas Walther P38 e Luger P08 reservavam-se para execuções de curto alcance e casos individuais que requeriam discrição. As metralhadoras MG-34 empregaram-se no bosque de Vinnik para acelerar o processo quando se acumulavam grupos grandes de vítimas esperando execução. O tempo médio de execução para um grupo de 50 vítimas era de entre 20 e 30 minutos, incluindo a formação, os disparos e a sepultura imediata. A eficiência mantinha-se durante jornadas completas, o que permitia uma capacidade diária de eliminação superior às 1.000 pessoas se o operativo funcionasse sem interrupções significativas devidas a problemas logísticos ou de pessoal. A coordenação logística requeria suprimento contínuo de munição, ferramentas de escavação e transporte para o pessoal executor entre diferentes sítios da cidade. Os serviços de intendência alemães estabeleceram depósitos temporários de suprimentos em pontos estratégicos para evitar demoras que pudessem interromper as operações programadas. Os documentos militares e policiais que sustentam essas operações incluem o relatório do Einsatzgruppe C, correspondente ao Sonderkommando 4B, conservado nos arquivos centrais alemães, os relatórios operativos do Batalhão de Polícia 304, conservados nos arquivos federais alemães, o Diário de Operações do Grupo de Exército Sul, que registra as ações de limpeza na retaguarda de Lviv, e comunicações internas do Sicherheitsdienst, onde se detalham ordens de prisão e eliminação de elementos bolcheviques. Esses documentos foram utilizados como evidência nos julgamentos de Nuremberg, celebrados entre 1947 e 1948, e no processo específico contra os comandantes dos Einsatzgruppen em 1951. A documentação coincide em demonstrar que as operações de Lviv foram planejadas e executadas como ações de segurança militar, não como atos espontâneos ou iniciativas da população civil local. As fotografias militares alemãs do período mostram a organização sistemática das operações, incluindo a formação de colunas de vítimas, a disposição do pessoal executor e a preparação dos sítios de execução.
Essas imagens, tomadas com fins administrativos e de treinamento, proporcionam evidência visual da natureza organizada das operações. Os relatórios de campo incluem também informação sobre a distribuição de responsabilidades entre as diferentes unidades participantes, demonstrando o nível de coordenação requerido para executar operações dessa magnitude em um entorno urbano complexo. A colaboração entre unidades regulares da Wehrmacht, forças especiais das SS e colaboradores locais ilustra a natureza sistemática do genocídio nazista em territórios ocupados. A estrutura dessas operações estabeleceu um modelo que seria replicado em outras cidades ocupadas durante o avanço alemão para o leste. A combinação de identificação prévia de objetivos, uso de enganos para facilitar a captura, transporte controlado e execução imediata demonstrou a evolução dos métodos nazistas, desde prisões individuais para operações de extermínio massivo, que caracterizariam a ocupação de territórios soviéticos. O legado das caçadas humanas de Lviv radica em sua demonstração de como as forças de ocupação podiam transformar rapidamente uma cidade em um campo de extermínio temporário, utilizando a infraestrutura urbana existente e colaboração local forçada para implementar genocídio em escala municipal. Esses métodos prefiguraram as operações de maior escala que se desenvolveriam posteriormente em toda a Europa Oriental. Palmyry, as execuções secretas da inteligência polaca. Nos bosques silenciosos ao noroeste de Varsóvia, as autoridades alemãs estabeleceram um dos centros de eliminação mais sistemáticos e seletivos da ocupação nazista na Europa Oriental. O Bosque de Palmyry, localizado aproximadamente a 30 quilômetros da capital polaca, converteu-se no lugar de execução da elite intelectual e organizativa da sociedade polaca, mediante um processo que combinava listas negras previamente elaboradas com protocolos de eliminação extrajudicial meticulosamente organizados. As vítimas de Palmyry não foram selecionadas ao acaso durante a ocupação. Seus nomes figuravam no Sonderfahndungsbuch Polen, um compêndio de aproximadamente 61 mil pessoas pré-identificadas pela Gestapo e o Sicherheitsdienst, inclusive antes da invasão da Polônia. Essas listas catalogavam figuras públicas polacas como potenciais elementos de resistência ou intelectualmente perigosos, segundo os critérios raciais e políticos do regime nazista. Após a ocupação de Varsóvia em setembro de 1939, essas listas foram reativadas sob supervisão do SS Oberführer Karl Eberhard Schongard, delegado do Sicherheitsdienst no General Government. A partir de março de 1940, o processo de eliminação institucionalizou-se mediante a AB Action, a Ação Extraordinária de Pacificação. Esta diretiva tinha como objetivo eliminar seletivamente a elite intelectual e organizativa da sociedade polaca em zonas sob administração alemã direta. As ordens de detenção eram redigidas por unidades locais da Gestapo, em coordenação com os chefes distritais do Sicherheitsdienst. O traslado e execução planejavam-se com apoio logístico da Schutzpolizei, mediante ciclos semanais que permitiam processar grupos grandes de detidos sem interrupções na administração geral da ocupação. O processo seguia um protocolo administrativo específico desenhado para maximizar a eficiência e minimizar as possibilidades de resistência ou fuga. As vítimas eram presas em seus domicílios, lugares de trabalho ou durante controles de rotina em Varsóvia. As acusações formais incluíam propaganda ilegal, colaboração com o Estado-Maior polaco no exílio, ou simplesmente figurar nas listas negras preparadas antes da guerra. As ordens de detenção não requeriam evidência específica nem procedimentos judiciais. Os prisioneiros eram trasladados ao Pawiak, a prisão política central de Varsóvia, onde eram mantidos incomunicáveis durante períodos que oscilavam entre uma semana e vários meses. O acesso à identidade e número de detidos era restringido inclusive para outros internos, criando um sistema de desaparecimento controlado que dificultava o seguimento de casos individuais por parte de famílias ou organizações. O transporte ao lugar de execução realizava-se exclusivamente durante a noite utilizando caminhões fechados, geralmente requisitados à Wehrmacht, para evitar observação pública e manter o segredo operativo. Os traslados eram disfarçados oficialmente como transferências entre prisões ou deportações laborais.
Enganos que facilitavam o controle logístico sem despertar suspeitas entre o pessoal não envolvido diretamente nas operações. No bosque de Palmyre, as fossas comuns já haviam sido escavadas por equipes de trabalho forçado antes de cada operação. As vítimas eram obrigadas a caminhar em fila para as valas sob escolta de membros do Sicherheitsdienst e da Ordnungspolizei. Não se permitiam palavras finais nem cerimônias. O processo desenhou-se para maximizar a eficiência e minimizar o tempo de exposição do pessoal executor. As execuções realizavam-se mediante disparos pelas costas, utilizando tiros individuais de pistola Walther ou rajadas controladas de subfuzis MP-38 segundo o tamanho do grupo. Os corpos eram enterrados imediatamente sem identificação nem marcadores, eliminando qualquer possibilidade de localização posterior por parte de familiares. O pessoal das SS registrava o número exato de executados por jornada, mas raramente documentava nomes específicos para manter o anonimato das vítimas. A análise consolidada de registros alemães, polacos e soviéticos posteriores à guerra estabelece que pelo menos 1.700 pessoas foram executadas em Palmyre entre dezembro de 1939 e julho de 1941. O ritmo operativo pode dividir-se em 3 fases distintas, segundo a intensidade e objetivos específicos de cada período. Entre dezembro de 1939 e março de 1940, as execuções foram esporádicas, processando grupos de entre 10 e 20 prisioneiros, segundo a disponibilidade de objetivos imediatos e a capacidade logística do momento. Esta fase inicial servia principalmente para eliminar figuras públicas que haviam sido identificadas como ameaças imediatas ao estabelecimento da administração alemã. O período de abril a junho de 1940 coincidiu com a implementação intensiva da AB-Action, constituindo o pico operativo das execuções em Palmyre. Durante esta fase, executavam-se até 200 pessoas por semana em grupos de entre 40 e 70 vítimas, processando sistematicamente as listas negras preparadas antes da guerra. Esta intensificação respondia a diretrizes específicas de Heinrich Himmler para acelerar a eliminação da intelectualidade polaca. Desde julho de 1940 até julho de 1941, as operações continuaram como eliminação residual de objetivos específicos, executando entre 10 e 30 indivíduos por operação, segundo apareciam novos casos ou completavam-se investigações pendentes. Esta fase final concentrava-se em figuras que haviam conseguido evitar a detenção inicial ou que haviam sido identificadas posteriormente mediante investigações da Gestapo. Um dos dias mais documentados foi 20 de junho de 1940, quando foram executadas 358 pessoas em uma só jornada, incluindo senadores, deputados, professores universitários e oficiais do exército polaco. Esta cifra foi confirmada por documentos achados nos arquivos do Sicherheitsdienst de Varsóvia, onde a jornada foi registrada oficialmente como fechada com êxito, segundo os objetivos estabelecidos. Os documentos principais que sustentam as execuções de Palmyre incluem a ordem do general-governor Hans Frank de abril de 1940, autorizando a implementação da AB-Action como medida de segurança preventiva. Os registros de entrada e saída de prisioneiros do Pauiak, onde se observa o esvaziamento programado em datas coincidentes com as execuções. Relatórios internos do Sicherheitsdienst, recuperados após a guerra, contendo recontagens parciais e ordens de eliminação assinadas por oficiais SS de distrito. O relatório soviético de exumação realizado entre 1945 e 1946 documentou o achado de pelo menos 24 fossas comuns na área de Palmyre, com registros de 1.720 corpos, muitos com as mãos atadas e evidência de disparos na nuca. Este relatório forense proporcionou validação física das cifras administrativas alemãs e confirmou os métodos de execução empregados. As execuções de Palmyre foram reconhecidas como crimes de guerra pelos tribunais polacos de Varsóvia e pela Comissão Estatal Soviética para a Investigação de Crimes Fascistas. As evidências documentais e forenses foram utilizadas nos processos de Cracóvia e nos julgamentos de Nuremberg, estabelecendo precedentes legais para a classificação de eliminação de elites intelectuais como crime contra a humanidade.
A diferença dos campos de concentração, onde os assassinatos resultavam frequentemente de trabalhos forçados, fome ou execuções dentro do sistema penitenciário estabelecido, Palmyra funcionou exclusivamente como centro de eliminação extrajudicial secreta. As vítimas eram elites intelectuais pré-selecionadas segundo critérios políticos específicos, não prisioneiros classificados segundo categorias criminais ou raciais gerais. O lugar operava em bosques apartados, sem estruturas permanentes, enquanto os campos funcionavam como complexos cercados com infraestrutura administrativa. Os métodos empregados limitavam-se a fuzilamento em valas preparadas, evitando a variedade de técnicas utilizadas em instalações penitenciárias. O nível de encobrimento era máximo, sem marcas identificatórias nem registros médicos, contrastando com a documentação parcial mantida em campos de concentração. A participação do pessoal limitava-se ao Sicherheitsdienst, Gestapo e Ordnungspolizei, unidades especializadas em operações secretas, enquanto os campos empregavam Totenkopfverbände e administração penitenciária regular. Esta diferenciação demonstra que Palmyra constituiu uma operação especializada, não um subproduto do sistema carcerário geral, mas sim um mecanismo independente de eliminação com objetivos administrativos específicos dentro da política de germanização de territórios ocupados. O legado de Palmyra ilustra a capacidade do regime nazista para combinar planejamento prévio, precisão administrativa e brutalidade sistemática em operações desenhadas para decapitar intelectualmente as sociedades ocupadas. A eliminação de elites educativas e organizativas constituía uma estratégia fundamental para prevenir a formação de estruturas de resistência eficazes. Lidice, a execução do povoado inteiro como castigo. Nas colinas da Boêmia, a 20 quilômetros de Praga, desenvolveu-se uma das represálias mais sistematicamente documentadas do regime nazista. A eliminação completa de uma comunidade como castigo coletivo por um ato de resistência. O povoado de Lidice foi selecionado para demonstrar as consequências de qualquer oposição ao controle alemão em territórios ocupados, estabelecendo um precedente de terror que ressoaria em todo o protetorado da Boêmia e Morávia. No 27 de maio de 1942, Reinhard Heydrich, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich e protetor adjunto do protetorado, foi atacado em Praga por membros do movimento de resistência checoslovaco treinados pelo Executivo de Operações Especiais britânico. O atentado formava parte da Operação Anthropoid, desenhada para eliminar um dos arquitetos principais do genocídio nazista e desestabilizar a administração alemã na Checoslováquia. Heydrich faleceu no 4 de junho de 1942 por sepse causada por fragmentos metálicos e têxteis introduzidos em seu organismo durante a explosão. Sua morte desatou uma onda de represálias planejadas desde Berlim sob supervisão direta de Heinrich Himmler e o Estado-Maior das SS. O objetivo era demonstrar o controle absoluto do Terceiro Reich sobre os territórios ocupados e erradicar qualquer apoio local futuro à resistência mediante um exemplo de brutalidade extrema. Lidice foi selecionado como objetivo não por provas diretas de participação no atentado contra Heydrich, mas sim como escarmento simbólico calculado para impactar toda a população checa. O pretexto oficial foi uma carta interceptada que vinculava falsamente residentes do povoado com os autores do atentado, documento que as investigações posteriores demonstraram havia sido fabricado pela Gestapo para justificar a operação. A operação foi ordenada por Karl Hermann Frank, secretário de Estado do Protetorado e SS Obergruppenführer, e Kurt Dalluege, sucessor interino de Heydrich como protetor. A execução foi realizada por unidades combinadas da Gestapo, o Sicherheitsdienst e pessoal da Ordnungspolizei, sob coordenação direta das SIS. O plano foi aprovado sem investigação judicial nem procedimentos administrativos, constituindo uma ordem de extermínio direto. Frank declarou oficialmente que a operação tinha como objetivo aniquilar todos os homens, dispersar as mulheres e liquidar ou germanizar as crianças, em cumprimento de diretrizes transmitidas desde Berlim por Himmler. Esta formulação demonstrou que a destruição de Lidice era parte de políticas mais amplas de eliminação demográfica e reestruturação racial de territórios ocupados.
No 9 de junho de 1942, unidades da Gestapo e da polícia alemã mobilizaram-se para Lidice com equipamentos completos para uma operação de múltiplos dias. O desdobramento incluía pessoal especializado em demolições, equipamentos de escavação e veículos para transporte massivo de pessoas e materiais. No 10 de junho, às 4 da madrugada, o povoado foi completamente cercado por mais de 100 efetivos armados, bloqueando todas as rotas de entrada e saída para evitar fugas ou interferências externas durante o operativo. Entre as 6 e as 7 da manhã, a população foi separada sistematicamente por sexo e idade mediante procedimentos desenvolvidos especificamente para esta operação. Todos os homens maiores de 15 anos foram retidos no estábulo de Horak, uma estrutura agrícola próxima ao centro do povoado, que havia sido selecionada previamente por sua capacidade e localização. Simultaneamente, mulheres e crianças foram carregadas em caminhões requisitados e trasladadas para Kladno para interrogatório, classificação e deportação posterior. A execução dos homens começou às 9 da manhã e continuou até às 5 da tarde em uma operação que combinava eficiência administrativa com brutalidade sistemática. Os 173 homens foram fuzilados em grupos de 5 frente a uma parede do estábulo, que havia sido reforçada com colchões para evitar ricochetes de balas e facilitar a limpeza posterior. O procedimento seguia uma sequência invariável que se manteve durante toda a jornada. Cada grupo de 5 vítimas era alinhado a 2 metros da parede de execução sob supervisão direta de oficiais SS. Disparava-se a curta distância utilizando fuzis Mauser Kar 98 Cab para garantir a morte imediata e minimizar o sofrimento prolongado. Em casos onde alguma vítima sobrevivia ao primeiro disparo, era arrematada imediatamente com pistola Walter P-38. Cada série durava aproximadamente 5 minutos, incluindo a troca de esquadra de tiro e a remoção de corpos. Os cadáveres eram arrojados imediatamente em uma fossa comum escavada previamente perto do lugar de execução. Ao término do operativo, todos os corpos foram borrifados com cal viva e enterrados sem identificação individual nem marcadores que permitissem localização posterior. O ritmo de execução manteve-se constante durante 8 horas consecutivas, completando a eliminação de todos os homens do povoado antes do anoitecer. 203 mulheres foram enviadas diretamente ao campo de concentração de Ravensbrück, onde a maioria foi utilizada como mão de obra forçada em fábricas têxteis e de munições. As condições do campo e o trabalho extenuante causaram a morte de uma proporção significativa dessas mulheres durante os anos posteriores da guerra. Os 105 meninos foram inicialmente alojados em instalações de Kladno, sob custódia da Gestapo, para avaliação racial e classificação segundo critérios estabelecidos pelo escritório para a raça e o assentamento. Posteriormente, 82 foram deportados a campos de extermínio, especialmente Chelmno, onde foram assassinados mediante gases de escape em caminhões selados ou morreram por fome e doenças em condições deliberadamente letais. 17 meninos considerados racialmente aptos, segundo os critérios da Rússia, foram germanizados, enviados a famílias alemãs selecionadas para serem reeducados sob identidades completamente novas. Esses meninos perderam todo contato com sua origem checa e foram criados como alemães étnicos. 6 meninos adicionais morreram durante o processo de classificação e traslado devido às condições brutais do transporte e confinamento. Esses traslados foram executados sob supervisão direta da Rússia e registrados meticulosamente em arquivos do Protetorado da Boêmia e Morávia. Os documentos incluíam fotografias, medições antropométricas e avaliações raciais de cada menino, demonstrando a natureza sistemática e burocrática do processo de germanização forçada. Os documentos principais que respaldam esta operação incluem o telegrama assinado por Karl Hermann Frank no 9 de junho de 1942, ordenando o desaparecimento imediato do povoado de Lidice, o relatório do Sicherheitsdienst de Praga, confirmando o fuzilamento de 173 homens e a deportação de mulheres e meninos, listados de ingresso a Ravensbrück, onde constam 203 mulheres com data de entrada de 12 de junho. Os registros da Rússia contêm notas detalhadas sobre os meninos selecionados para germanização e seus novos destinos em famílias alemãs.
Os relatórios de campo da Gestapo incluem ordens específicas para destruir todas as casas e nivelar completamente o terreno. As fotografias aéreas de reconhecimento da Luftwaffe mostram o povoado antes e depois de sua demolição, proporcionando evidência visual do alcance da destruição. A destruição física do povoado começou imediatamente após as execuções como parte integral da operação. Todas as casas foram dinamitadas entre 11 e 12 de junho, utilizando explosivos militares que garantiam a demolição completa das estruturas. O cemitério foi profanado sistematicamente e os corpos exumados para eliminar qualquer vestígio da história do lugar. A igreja do povoado foi explodida junto com sua torre, eliminando o ponto de referência mais visível da comunidade. Não se permitiu que permanecesse nenhuma estrutura de pé. O terreno foi posteriormente arado e semeado de cevada para eliminar rastros físicos da antiga localização do povoado e criar a ilusão de que nunca havia existido uma comunidade nesse lugar. O objetivo explícito era eliminar todo vestígio físico e demográfico da localidade, estabelecendo um precedente de que comunidades inteiras podiam ser apagadas da existência como consequência de atos de resistência. Esta política de represália coletiva desenhou-se para desencorajar qualquer apoio futuro a movimentos de resistência em territórios ocupados. Todos esses documentos foram apresentados como evidência nos julgamentos de Nuremberg e no Tribunal Nacional Checoslovaco de 1946, estabelecendo Lidice como exemplo paradigmático de crime contra a humanidade mediante represália coletiva. A operação demonstrou a capacidade do regime nazista para implementar genocídios em escala comunitária com eficiência administrativa e brutalidade sistemática. A destruição de Lidice constituiu um modelo operativo que combinava a eliminação física imediata com apagamento histórico completo, técnica que seria considerada posteriormente por tribunais internacionais como forma específica de genocídio cultural. A meticulosa documentação alemã de todo o processo proporcionou evidência irrefutável da natureza premeditada e sistemática desses crimes contra populações civis. O caso de Lidice ilustra também a evolução das políticas nazistas desde o assassinato seletivo para a eliminação total de comunidades como instrumento de terror político. A operação demonstrou que o regime estava disposto a sacrificar populações inteiras para manter o controle sobre territórios ocupados e desencorajar qualquer forma de resistência organizada.